Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, vamos trazer notícia bomba atrás de bomba nesse boletim, hein? Lula é completamente desmascarado e é um grande sinal que está perdendo apoio até dentro de sua própria base de aliados. É isso mesmo, nós vamos revelar todos os detalhes dessa polêmica aqui agora nesse vídeo para você. Também vou trazer a respeito do Donald Trump, que veio com tudo. Eu quero saber o que você acha do Donald Trump, hein? Comenta aí, você acha que ele é poderoso? Você acha que ele pode interferir em alguma coisa que possa fazer o governo mudar as atitudes no Brasil? Ou não? Você acha que nada do que ele faça vai fazer o governo mudar? Qual que é a sua opinião? Comente aí para mim, porque antes mesmo de assumir o poder, o mandatário pode acabar com todas as guerras ao redor do mundo. E eu vou demonstrar como uma só pessoa pode mudar o rumo do mundo global aí em relação à política. Outra notícia também que está agitando aí o cenário brasileiro e mundial diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, que perde a paciência com Maduro e faz duras exigências, enquanto pode livrar Bolsonaro do Alexandre de Moraes. Então já se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com o máximo de pessoas possível e bora já para a primeira matéria. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês possam enxergar a matéria junto comigo. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar. Olha só o que está acontecendo. Agora vocês estão enxergando, né? Vão comentando aí, olha só. Metrópolis trouxe aqui pelo colunista Igor Gadelha. Família pressiona general preso a fechar delação atingindo Bolsonaro. Família do general da reserva Mário Fernandes pressiona o militar para fechar delação premiada que pode atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. A família do general da reserva Mário Fernandes, que está preso no âmbito do inquérito do golpe, pressiona o militar a fechar essa delação que pode atingir o Bolsonaro. Segundo apurou a coluna, familiares pressionam ele a firmar o acordo de delação desde que ele apareceu como um dos investigados do inquérito do golpe. E o próprio general da reserva, que inicialmente resistia à ideia, passou a reconsiderar a possibilidade, de acordo com fontes que acompanham aí de perto a investigação. Segundo pessoas próximas ao militar, ele ficou incomodado com entrevistas da defesa de outros investigados, dizendo que teria agido por iniciativa própria à revelia de ordem superior. E a coluna apurou, contudo, que a possibilidade do general fechar delação premiada no inquérito do golpe não é consenso dentro da equipe de defesa do militar. Mário Fernandes foi preso no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, para onde tinha viajado com o objetivo de participar da formatura de seu filho, que é capitão do Exército. O general, porém, será transferido para a prisão no Comando Militar do Planalto, em Brasília, nos próximos dias, após a autorização do poderoso chefão, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Então, a gente percebe aí uma turbulência, né, umas historinhas para boi dormir em relação ao que está acontecendo. A procuradoria aqui, a família, né, pressiona o general preso a delatar Bolsonaro. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso é real? Vocês acham que não é? O que vocês acham que está acontecendo, hein? Enquanto isso, gente, olha só essa outra matéria que trata aí do caminho de Bolsonaro também. Flávio diz que ir à Corte Internacional é caminho razoável para Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode recorrer às cortes internacionais caso seja condenado no caso de tentativa de golpe de Estado para se manter no poder. Então, o Flávio disse que esse é um caminho razoável, a defesa vai ter que ir para essa linha também. Tem diversos precedentes no Tribunal de Direitos Humanos da ONU de pessoas que reverteram a situação jurídica no país quando se constatava que houve uma perseguição, uma ilegalidade, afirmou o senador em entrevista à CNN, e para ele, Bolsonaro sofre perseguição. O senador defendeu a anistia ampla, geral e restrita para suspeitos do envolvimento nos atentados golpistas de 8 de janeiro. Segundo ele, o perdão dos crimes deveria incluir não só o ex-presidente, mas também o ministro Alexandre de Moraes do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. A PL da anistia não tem que incluir só o presidente Bolsonaro, tem que incluir o Alexandre de Moraes, os policiais federais que estão sendo usados pelo ministro Moraes. Se o policial civil do estado do Rio de Janeiro faz o que um policial federal faz, o que ele faz nesse inquérito, ele está na corregedoria, vai ser expulso da corporação. Flávio Bolsonaro disse em entrevista à CNN. Flávio chamou de grande feijoada o inquérito em que Bolsonaro foi indiciado por tentativa de golpe. Ainda segundo ele, há uma estratégia de vingança sendo gestada contra o pai.
é jogo de cartas marcadas. Você pode botar o Rui Barbosa para defender o presidente Bolsonaro, que a declaração dos próprios ministros do STF antecipando seus votos é muito clara para onde vai esse cenário, declarou. A Polícia Federal afirmou que Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva do plano de golpe de Estado. O relatório final do inquérito que indiciou o ex-presidente mais 36 pessoas aponta que Bolsonaro tinha conhecimento do plano para assassinar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E segundo a polícia, o golpe não só ocorreu por fatos alheios à vontade do ex-presidente. Ao todo, a investigação elenca 8 episódios para apontar o papel de Bolsonaro na tentativa golpista e afirma que a tentativa só não foi para frente devido à negativa dos comandantes do Exército e da Aeronáutica na época, além de a maioria do alto comando do Exército não ter aderido ao golpe. Bolsonaro nega as acusações. Então a gente percebe aí a turbulência, né? E ainda assim, no Poder 360, a defesa de Bolsonaro pede Moraes fora da investigação sobre o golpe. Advogados alegam que o ministro do STF tem absoluto interesse pessoal nos fatos apurados, o que compromete sua imparcialidade. Então, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou na segunda-feira, dia 2 de dezembro, um novo pedido de afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O pedido está relacionado à investigação sobre uma suposta tentativa de golpe do Estado e um plano para assassinar Lula, que foi o presidente eleito. Os advogados de Bolsonaro pedem que Moraes seja afastado da relatoria do caso, argumentando suposta violação dos princípios de imparcialidade, do sistema acusatório e do devido processo legal. E no documento, a defesa cita os fatos apresentados durante as investigações da Polícia Federal, incluindo planejamento para sequestrar e matar Moraes em 15 de dezembro de 2022. Então, os advogados argumentam que o ministro possui absoluto interesse pessoal no caso por se considerar vítima dos fatos apurados. O próprio ministro, em diversas manifestações nos aludidos autos, reconhece expressamente que teria sido alvo de um plano cujas finalidades incluiriam até mesmo a sua morte, o que o coloca em uma posição de suposta vítima direta dos fatos em apuração e petição sobre a relatoria dele, diz o pedido. Então, o texto argumenta que um juiz que se considera vítima dos fatos investigados não tem condições de assegurar a imparcialidade necessária para conduzir o caso. Além disso, diz que o sistema acusatório brasileiro exige uma separação clara entre quem acusa e quem julga. Segundo a defesa do ex-presidente, permitir que Moraes, apontado como vítima, atue como relator da investigação seria uma violação desse princípio. Então, aqui é bem grande a matéria, mas só para vocês entenderem o andar da carruagem em relação a isso. Enquanto isso, olha o que aconteceu. Saiu aqui no Estadão, Maduro presta solidariedade a Lula por tentativa de golpe e diz que Venezuela vive o mesmo. Gente, só para vocês entenderem aqui, o ditador venezuelano comentou relatório da Polícia Federal durante seu programa semanal e pediu que o Brasil cuide do seu presidente, chamando Lula de grande homem após meses de rusgas entre os mandatários. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, manifestou sua solidariedade ao presidente Lula diante dos planos macabros que buscavam impedir sua posse em 2022, após a Polícia Federal apontar o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado. Abre aspas, toda solidariedade ao presidente Lula até que sejam descobertos esses planos violentos e macabros contra ele. Fecha aspas, disse Maduro durante seu programa de televisão, comentando o relatório da Polícia Federal divulgado na semana passada. Abre aspas novamente, peça ao povo do Brasil que cuide do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande homem. Fecha aspas, continuou o mandatário venezuelano, que nos últimos meses teve rusgas com o Brasil, depois que o presidente brasileiro não reconheceu sua vitória nas eleições de julho. Entendo perfeitamente essas notícias que chegam do Brasil, porque aqui somos vítimas do mesmo, acrescentou Maduro. Então a Venezuela e o Brasil mantiveram relações tensas durante algumas semanas, mas agora parece que voltaram a ser grandes amigos, né? Enquanto Lula é desmascarado, procurador do Tribunal Penal Internacional pede a Maduro que liberte presos por motivos políticos. Aqui ele acrescentou, gente, o procurador do Tribunal Penal Internacional pediu, nessa segunda-feira, ao governador de Nicolás Maduro a libertação de menores de idade e civis detidos na Venezuela por razões políticas. Depois das eleições desse ano, insisti nas minhas comunicações com a Venezuela e nas declarações públicas sobre a necessidade de proteger os direitos dos civis, incluindo as crianças que devem ser libertadas
se forem detidas por razões políticas ou de qualquer pessoa que protestasse pacificamente, disse aqui o relator em seu discurso na reunião anual dos países integrantes do TPI. E ele destacou que as investigações independentes do tribunal permanecem ativas e que a falta de ação da Venezuela coloca em risco a possibilidade de avançar o princípio da complementaridade. Não vi a implementação concreta de leis e práticas da Venezuela que esperava. A bola está do lado da Venezuela. A via da complementariedade está se esgotando, ele alertou. E o procurador acrescentou que é importante que os representantes do Alto Comissariado para Direitos Humanos possam entrar na Venezuela. Eles já prometeram por escrito e devem cooperar de forma mais tangível com o meu gabinete. Então a CNN está tentando obter uma reação do governo Maduro e da Procuradoria-Geral da Venezuela. O Procurador-Geral da Venezuela afirmou à imprensa no dia 11 de novembro que não há crianças detidas na Venezuela após protestos pós-eleitorais, mas reconheceu que os menores de idade atrás das grades são alguns adolescentes, cujas idades variam entre 16 e 17 anos. E agora vamos falar de Trump, né? Olha só o que aconteceu, gente. Trump diz que Hamas vai pagar caro se não libertar reféns israelenses. Olha isso, gente, o que está acontecendo. Eu vou ler para você essa matéria. Trump não tem papas na língua e provou que não tem medo de nada, né? Ele disse que acredita que cerca da metade dos 101 reféns ainda mantidos incomunicáveis em Gaza estejam vivos. Grupo terrorista que controla o enclave diz que 33 deles foram mortos em combates desde o início da guerra com Israel. Então aqui, gente, olha só para vocês verem, né? O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o grupo terrorista Hamas vai pagar caro se os reféns israelenses mantidos na faixa de Gaza não forem libertados antes de sua posse em 20 de janeiro. Durante os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 a Israel, militantes liderados pelo Hamas capturaram mais de 250 pessoas, de acordo com contagens das autoridades israelenses. Acredita-se que cerca da metade dos 101 reféns ainda mantidos incomunicáveis em Gaza estejam vivos. Fazendo seus comentários mais explícitos sobre o destino dos reféns desde sua eleição em novembro, Trump disse nas redes sociais: se os reféns não forem libertados antes de 20 de janeiro, data em que orgulhosamente assumo o cargo de presidente dos Estados Unidos, haverá um sério problema no Oriente Médio e para os responsáveis que perpetraram essas atrocidades contra a humanidade. A expressão usada por Trump em sua mensagem ao Hell to Pay pode ser traduzida como haverá um sério problema ou vão pagar caro. Trump acrescentou: os responsáveis serão atingidos com mais força do que qualquer outra longa e célebre história dos Estados Unidos da América. Gente, então o Hamas pediu o fim da guerra e a retirada total de Israel de Gaza como parte de qualquer acordo para libertar os restantes reféns. O primeiro-ministro israelense Benjamin diz que a guerra continuará até que o Hamas seja erradicado e não represente mais ameaça para Israel. E o Hamas disse que 33 reféns em Gaza foram mortos durante a guerra de quase 14 meses entre o grupo militante palestino e Israel no enclave, sem revelar as nacionalidades das vítimas. Israel lançou sua guerra depois de combatentes liderados pelo Hamas atacarem comunidades israelistas em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, de acordo com cálculos israelistas. A ofensiva militar de Israel matou mais de 44.400 palestinos e deslocou a maior parte da população de Gaza. Dizem autoridades de Gaza, vastas áreas do enclave estão completamente em ruínas. Então o negócio está tenso, mas Trump vem se mostrando firme em seu posicionamento. Eu quero saber de vocês. Vocês acham que, com base em tudo que vocês estão vendo, ele vai taxar China, Canadá, México? Ele ameaçou agora ali o Hamas. Você acha que ele pode trazer alguma mudança para o Brasil também? Comente aí que eu quero saber. Enquanto isso, olha só o que saiu no jornal Poder 360. Ceia de Natal virou artigo de luxo no governo Lula. Deputado do PL, George, publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra um peru sendo vendido a quase R$ 400 em um supermercado. O deputado federal Carlos Jorge, do PL do Rio de Janeiro, afirmou em suas redes sociais
que a ceia de Natal virou um artigo de luxo no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma publicação na rede social da Meta, Jorge divulgou um vídeo que mostra preços de produtos de perus da Sadia e panetones da Bauducco. No vídeo é possível ver que o quilo do peru da marca no mercado está R$ 31,48 e o preço de R$ 336, por exemplo, equivale a 10 quilos e 680 gramas da proteína. Um panetone Bauducco de R$ 750 na lata está R$ 62,99 no mercado e o de frutas de 908 gramas está R$ 45,99. O peru de Natal tem aumento de 10%, chega a quase R$ 400. O Chester está quase 12% mais caro. Supermercados afirmam que o aumento ocorre devido à alta do dólar e estão permitindo parcelamento em até 10 vezes no cartão. Quando o sujeito terminar de pagar, já estará no próximo Natal. No governo Lula, ceia de Natal virou artigo de luxo, fecha aspas, disse George. Então a gente percebe aqui, conforme mostra, né, gente, que o governo ele vem se comportando de uma forma muito cruel, principalmente com os mais pobres, que é a grande bandeira dele. Então, como podemos confiar em um governo que prega, que ajuda o mais pobre, mas na verdade vem só prejudicando? O próprio plano de corte de gastos vem prejudicando o mais pobre. Agora a gente vê como que está a ceia de Natal, vai prejudicar o mais pobre. Então, o que esperar desse desgoverno, não é mesmo? Comentem aí o que vocês estão achando disso tudo. Em breve eu trago mais um boletim. Obrigada pelo carinho e audiência. Um beijo e até o próximo vídeo.